De agora na Rádio Manaim, chamados para servir. A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, já adiantei aqui, você também está acompanhando pela TV Manaim. O nosso entrevistado de hoje, pastor Mauro Brito, que sempre está conosco aqui nos cultos de madrugada, no pós-madrugada, já 3 anos, né, pastor? Paz, Senhor. Desde 2020. Já, passa rápido. Início de 2020, começou a pandemia, estávamos aqui já. Amém. Pastor Mauro Brito vai estar o nosso entrevistado com hoje. Mais uma vez, pastor João Carlos Braga também conosco aqui. E já participou conosco da madrugada, pós-madrugada, e agora dando sequência aqui ao pós. Hoje é um dia especialíssimo, pastor João. Aproveitando para receber essa bênção aqui de conversar com o Mauro, amado irmão, parceiro, amigo, colega de trabalho, de escola, e que ele possa trazer o testemunho dele como uma demonstração da ação do Senhor na vida dele, para muitas pessoas conhecerem que é verdade. Realmente foi uma operação de Deus maravilhosa. E aliás, ambos passaram pelo Pará. Ambos passamos pelo Pará. Não sei se você é paraense. Você é paraense? Eu sou amapaense. Mas a escola era em Belém. A escola era em Belém. Então a gente passou pela escola junto. Mas eu não sou o entrevistado hoje. O entrevistado é ele. O entrevistado hoje é o pastor Mauro Brito. O pastor Mauro Brito está... Hoje o senhor está pastor em Maria Ortiz? Igreja de Jabur. Jabur. Aqui em Vitória. Fica próximo ali de Maria Ortiz. É um bairro... Do lado, né? Do lado de Maria Ortiz. Isso. Pastor Mauro Brito, quanto tempo de obra e assim que o senhor está no Evangelho, e quanto tempo como pastor dessa obra? Eu me converti em 87. Então tem aí 36 anos, né, na caminhada. Né? E 2007 foi a minha ordenação. Que maravilha. Lá em Belém. No caso, apesar de eu ter me convertido dentro do navio na China, toda a minha caminhada, na realidade, começou no Rio de Janeiro, e a maior parte do tempo aqui na obra foi em Belém mesmo. Então o senhor se converteu em 87? 87. Isso. Então isso quer dizer que o senhor não era evangélico? Não. Na época que eu estava na escola, não. Quando eu conheci o João Carlos, eu não era evangélico ainda. Você não professava nenhuma fé? Não, era católico mesmo. Católico, da religião assim tradicional, né? Isso, coroinha. É mesmo? Era mesmo, coroinha. Coroinha. Eu era um católico que eu me dedicava muito aquilo que dizia respeito à liturgia mesmo, né, da religião em si. E eu queria conhecer a palavra. Então, eu me envolvia muito com o louvor, eu me envolvia muito com o estudo da Bíblia, né? Não é a nossa visão, né? Mas o conhecimento da palavra me levou a ter um desejo maior de conhecer um pouco mais desse Deus. Porque quando nós começamos a ler a palavra, e isso é uma palavra para todos aqueles que querem conhecer a palavra e querem conhecer melhor esse Deus da palavra, quando nós começamos a ler, nós começamos a desejar mais, desejar o Espírito Santo, desejar essa comunhão no corpo, desejar essa operação do Senhor. Principalmente quando você começa a ler os profetas, o livro de Atos, você começa a desejar viver esse momento, né? E principalmente quando você começa a ler Mateus 24, quando você começa a saber que o final dos tempos seria permeado de muitos sinais e maravilhas, você começa a querer realmente viver esse momento, né? É uma coisa que nós temos falado muito, principalmente na escola dominical, é o viver, né? Não basta você conhecer e saber, mas viver. E quando você começa a conhecer a palavra, você tem o desejo de viver isso. E quando eu fui para o navio, quando eu embarquei naquele navio, Joinville, eu estava com esse desejo de viver um pouco mais,
né, daquilo que eu lia na palavra. E aí foi que o João Carlos veio me apresentando exatamente essa proposta. A proposta de viver aquilo que o Espírito Santo estava falando. Porque eu sabia que o Espírito Santo operava, porque eu lia o livro de Atos. Eu sabia que o Senhor falava através dos profetas. Eu sabia que existiam visões, revelações. Eu sabia de tudo isso porque eu li a palavra. Então, aquele que diz que conhece a Deus e nega essa ação do Espírito Santo, ele, na realidade, leu por ler um livro como outro qualquer. Mas aquele que lê e busca, né, e vai se aprofundando, ele começa a desejar isso. Né? Então, quando naquele navio o João Carlos começou a falar sobre uma operação do Espírito Santo, aquilo tocou muito. Né? Foi a palavra que mais me tocou, que era justamente o que eu estava querendo, estava buscando. Só que eu estava buscando de uma forma totalmente equivocada, como muitos ainda, né? Buscam de uma forma totalmente equivocada. Só que quando você deseja isso, o Senhor vem ao seu encontro. E o Senhor, ele começa a te visitar. Foi o que aconteceu, né? E aí o Senhor mesmo é que vai e convence e traz, né? Essa aqui foi a grande. Paulo, você está nos falando então que mesmo você ainda não estando em uma igreja, você ainda não tendo a orientação pastoral e dos irmãos e tudo mais, mas você já buscava alguma coisa, e aí então é como se cumprisse na sua vida o buscar-me-eis e me achareis. Exatamente. Quando me buscar de todo o vosso coração, você conseguia ler a Bíblia sem estar ainda numa igreja, e isso movia dentro de você, o Espírito do Senhor movia dentro de você esse desejo? Exatamente, exatamente. Existia até um corinho que nós cantávamos na outra religião, que falava que o Espírito de Deus se move em nós. E eu não cantava apenas por cantar, como um corinho qualquer. Eu começava a refletir sobre isso. Entendi. Se o Espírito de Deus se move, então o Espírito pode operar na minha vida. E por que não está operando da forma que a palavra mostra que o Espírito se opera? Então isso trouxe para mim um questionamento, que à medida que a gente ia conversando sobre a palavra, você ia falando sobre esses aspectos da palavra, foi me trazendo um esclarecimento daquilo que o Senhor estava operando já, naquela época já estava operando, e que eu não estava fazendo parte disso. Isso aí foi marcante. E o que moveu o seu coração, para que os irmãos entendam, tanto o pastor Mauro quanto o pastor João Carlos Braga, eles trabalhavam em um navio, né, da Marinha Mercante, Marinha Mercante, e esse navio viajava o mundo, né? China, Coreia, viajava o mundo. E numa dessas viagens, né, como eles ficavam quantos meses? 3, 4 meses? 3 meses e meio, 4. Em alto mar. E isso eu estou falando de décadas de 80, 90. Mais década de 80, isso. 87. Isso. Então, existia o pastor João Carlos, fazia parte de uma... tripulação. De uma tripulação. E um grupo de irmãos, de 2, não é? Eram 3 na época. Eram 3 ou 2? Eram 3. Você, João e Nilson. Eu, Edgar e Nilson. 3 irmãos, isso. Que se reuniram na cabine, qual o nome para a cabine? No camarote. E que é uma cabine, como se fosse um quarto, né? Reduzido, pequeno. E para todas as noites ali orar ao Senhor, buscar o Senhor em oração, né? E orando para que visitantes pudessem participar do culto. Quando numa dessas noites, quem apareceu lá foi hoje o pastor Mauro Brito. Isso. Né? E o pastor apareceu logo nos primeiros dias de culto ou não, pastor João Carlos? Não. Demorou um pouquinho. Demorou bastante. Demorou um pouquinho. Toda uma viagem para o Japão, uma viagem que sai daqui de Vitória. Nós saímos daqui de Vitória. Embarquei aqui em Vitória, no Porto de Tubarão. Embarcamos aqui. E daqui até o Japão são 45 dias. Então, 1 mês e meio de céu e mar.
Passando ali no sul da África. Isso. Bem ao sul da África. Sul da África, depois passa ali próximo da Sumatra ali. Sumatra. E pega o mar da China e vai embora até o Japão. Isso. Meu Deus, 45 dias. Exatamente. E nesses 45 dias eu não fui nenhum dia no culto. O cara era duro, rapaz. O cara era duro. Tanto que as primeiras vezes que o senhor falou lá, acho que foi no primeiro culto, se eu não me engano, né? O senhor falou sobre um coração de pedra, que eu tinha um coração de pedra, né? Aí lá em Ezequiel, eu até separei aqui, ele diz assim, e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. O senhor falava comigo isso, né? E realmente, né, no primeiro dia eu fui ao culto, a expectativa era que de repente eu aceitasse o Senhor Jesus naquele culto, e não aconteceu isso, né? Eu ouvi a profecia, o Senhor falou comigo, mas é o coração de pedra mesmo. Só depois... Tinha uma resistência, né? Só depois que o Senhor quebrou, isso foi depois que a gente saiu do Japão, nós fomos para a China. Passamos 45 dias, fizemos 3 portos no Japão, e o último porto foi no norte do Japão, em Muroran. E na saída, lá em Muroran, eu tive uma experiência até com o João Carlos, em que nós saímos fazer algumas compras e nós conhecemos um japonês ali. E o japonês nos convidou para almoçar com ele. Já era tarde, já era mais de 1h da tarde. E era um momento assim que a gente estava esperando que pudesse alguém nos conduzir para um determinado local. E aí o João disse, não estou com fome, eu não quero almoçar. Eu disse, não, mas nós estamos todos com fome, nós vamos almoçar sim. O japonês já estava ficando irritado, porque o japonês, se você recusa, né? Ele fica, né, chateado. E o João, não, então vamos, mas eu não vou comer nada, eu vou só acompanhar vocês. Chegamos lá, o japonês pediu uma sopa para o João, eu tive que tomar a sopa que ele mandou para o João e tive que explicar para ele, né? Aí o João teve que me falar que ele estava de jejum. Ah, perfeito. Aí eu tive que explicar pro japonês, né, na época em inglês ali. Como é que se explica pro japonês que a pessoa está em jejum? Né? Nós lembramos que o japonês, ele, na religião deles, eles têm um período de jejum, né? Então a gente teve que explicar e tudo, ele entendeu. Mesmo assim eu tive que tomar a sopa. Que veio pro João. E aquilo tocou muito, me deixou muito... Como é que pode? A fidelidade dele, né? Por que disso? Como, o porquê, né? Até aquela hora, né? Muito tempo. E aí, quando saiu do Japão, eu resolvi fazer um jejum de 24 horas. É verdade, fez um jejum de 24 horas. Foi. E eu nunca tinha... Na igreja que eu estava, a gente tinha alguns jejuns, mas não eram assim, não eram dessa forma, né? E eu vi que ele estava até 1h, 2h da tarde de jejum, então eu vou fazer de 24 horas, né? Passou do meio-dia, normalmente. Eu nem sabia que nós fazíamos jejum de 0 às 9, de 0 às 12, isso aí não passava pela minha mente. E nem de jejum de 24 horas. Mas aí eles começaram a ficar preocupados, que eu não desci pro café, eu não desci pro almoço, não jantei, nada disso. E à noite ainda fui pro culto. À noite eu fui pro culto, né? Foi nesse dia que eu fui pro culto. Ah, foi nesse dia? Foi nesse dia do jejum. E aí eles estavam com a porta fechada e normalmente 7h30 eles abriam a porta para receber os convidados, os visitantes. E dando 7h30 e a porta não abria. E eu falei comigo mesmo, eu só vou entrar se a porta estiver aberta. Se a porta estiver fechada, eu não vou bater. Eu acho que não vai ter culto hoje. E aí eu me recolhi e uns 2, 3 minutos depois eu resolvi olhar novamente, que ficava próximo do meu camarote. Aí quando eu olhei, eu disse no meu coração, né? Se a porta agora estiver fechada, eu não vou entrar no culto. E quando eu olhei, a porta abriu, né? E literalmente abriu a porta. E aí eu falei, bem, eu disse no meu coração
para Deus que se a porta tivesse aberta, eu ia participar do culto. E o que aconteceu a partir daquele momento? E aí eu entrei, falei para eles que eu ia participar do culto ali. Eles ficaram bastante surpresos, né? Participei do culto, o Senhor falou comigo nessa profecia. E saímos dali e tudo. Eu participei ainda de mais 2 cultos, eu acho, até chegar na China. E nós estávamos lavando o tanque para poder carregar petróleo. E na China nós tivemos um exercício de salvatagem, né? Toda a tripulação desce do navio e vai para os barcos salva-vidas, que é as baleeiras, né? Salva-vidas, desce todo mundo, sai do navio, como abandonando o navio mesmo, um exercício de abandono do navio para ir para esses barcos de salvatagem, que seriam os barcos de salvação, né? E aí depois retorna, eu ainda estava com o meu colete salva-vidas, quando eu cheguei para o João e perguntei: João, vocês ainda não me falaram como é que se aceita Jesus. Como é que a gente faz isso? Aí ele riu, igual ele está rindo agora. Ele riu e disse: não, vamos ali, nós vamos orar por você. E na época o Edgar era diácono, e aí orou por mim lá no camarote deles. Lá. Eu aceitei Jesus naquele momento ali com colete salva-vidas. Colete salva-vidas. Com colete salva-vidas. Qual é a sensação, pastor João Carlos, de ter ali agora um colega, um amigo de profissão, aceitar o Senhor Jesus ali em pleno navio, no Japão, longe de casa, longe da família? O Kleber, é uma sensação assim de muita alegria, porque você estando a bordo, quando você está a bordo, é uma tripulação muito reduzida. Hoje, mais ainda, na nossa época, eu acho que tinha 39 pessoas. Hoje, se tiver 25, é muita gente. E você vê Jesus operando ali naquela tripulação tão pequena, você vê que valeu a pena fazer aquele culto. A porta estava fechada, por quê que ele estava contando? Porque a gente ficava orando dentro. A gente reunia tipo 7 horas. Tipo um culto profético. Tipo um culto profético. Reunia 7 horas, joelho dobrado e orando: Senhor, traga alguém. E a gente dava testemunho e pregava algumas vezes quando as pessoas queriam ouvir, né? E Mauro tirava serviço comigo. Mauro estava praticando, ele tinha acabado de se formar. Quando você se forma, você faz um estágio de 6 meses. E eu já era oficial. Então o estagiário fica junto com o oficial. E era nessa conversa nossa de meia-noite às 4 da manhã. A gente entrava meia-noite e saía às 4 da manhã. Só tinha nós dois, o restante do navio estava todo mundo dormindo. E ali a gente conversava sobre o Senhor. Então a gente orava, eu falava muito para Edgar: olha, o Mauro está ouvindo bem a palavra, o Mauro é curioso, ele está perguntando sempre sobre as coisas da Bíblia e tudo mais. E realmente a gente via uma sede nele, né? Como ele mesmo falou, que ele lia até a Bíblia, mesmo não estando numa igreja evangélica, já lia a Bíblia. Então a gente orava literalmente pelo nome dele, né? Orava pela tripulação toda, mas colocava o nome dele diante do Senhor, né? E de repente a gente abria a porta e ele entrar no culto, para nós foi uma alegria muito grande, né? E ali se firmou uma amizade, além da questão da salvação, né? Ficou uma amizade. Como Paulo fala assim: fulano, Timóteo, meu filho na fé. Eu tinha um carinho pelo Mauro como um filho mesmo, entendeu? Gerado ali nas nossas prisões a bordo. não nas prisões de Paulo, que gerou Timóteo, mas nas prisões a bordo. Então é uma alegria muito grande de ver assim, o Senhor opera até mesmo ali, né? Então é uma alegria para o nosso coração dizer assim: vale a pena pregar o evangelho. E foi só isso. Depois a gente se separou. Depois ele saiu desse navio, não voltou mais. Interessante. Poderia ser uma coisa assim: não, foi fogo de palha, né? A amizade de vocês, gostou, aceitou Jesus, depois foi embora. Não, ao contrário. Aquilo que ele levou dali daquela única viagem, tá aí até hoje. Foi em 87, tá aí até hoje. Então, uma alegria muito grande. Quando eu vim para cá, para o Espírito Santo, encontro o Mauro morando aqui no Espírito Santo, né? Poxa, a gente... Começamos juntos lá atrás, agora estamos juntos trabalhando na presença do Senhor, né? Então, esse é o sentimento de gratidão a Deus, de ver que o Senhor pode operar em qualquer lugar. E aí o pastor Mauro Brito saiu do navio, ok? Ele foi para outro navio. Foi outro navio. Interessante que cada um daqueles que estavam naquele navio, cada um foi para um navio diferente. Sim. Como o Senhor faz, né? Firmou, as experiências foram colocadas ali, foram estabelecidas.
agora vocês já estão prontos, cada um vai para um lugar. Olha só. E a gente não gosta, porque a gente não tem igreja, a gente está a bordo do navio. A gente quer ficar pelo menos uns 4 ou 5 juntos. Mas o Senhor não faz isso. O Senhor pega e explode. Vai cada um para um navio para pregar em 5 navios, não ficar pregando num só. O primeiro navio que eu fui, eu era recém-convertido, né? Eu saí desse navio do Joinville, já convertido. E assim, o retorno da China para o Brasil foi um seminário estendido de 7 períodos. Tendo que passar tudo que pudesse. Eu tinha aula todo dia com o Edgar, com o João. Eu tinha aula todo dia. Tinha aula sobre clamor pelo sangue de Jesus, de graça, todas as aulas do Manaim eu estava ali. Né? Então foram 45 dias de retorno da China para o Brasil. Tendo aula de seminário. Tanto quanto fui primeiro seminário, eu já tinha noção de todas as aulas, né? E foi um intensivo muito grande. Logo depois eu fui para Belém, conheci a igreja lá em Belém e tudo mais. E quando eu embarquei no primeiro navio, logo depois dessa experiência, eu encontrei algumas pessoas, não tinha nenhum convertido, não tinha nenhum crente naquele navio. E aí eu comecei a falar do Senhor para algumas pessoas. Tinham 2 taifeiros que ouviram a palavra e iam para a igreja comigo, porque era um navio que ficava na costa, vinha muito em Vitória. E eles eram daqui de Vitória. Aí quando estava em Santos, a gente ia para a igreja em Santos, quando estava em Itajaí, e a gente sempre estava ali. E foi quando eu comecei a aprender a tocar violão, justamente para poder fazer o culto a bordo. E aí eu, recém-convertido, comecei a fazer culto a bordo, né, para alcançar essas vidas. Essas vidas foram alcançadas, aceitaram o Senhor, as famílias. Né, e foi uma experiência muito grande, principalmente porque nesse primeiro navio que eu embarquei já como oficial, vinha muito aqui em Vitória. Né, Itororó, não é? No Itororó. Eu frequentava a igreja de Parque Moscoso. Na época acho que era o pastor Wallace que estava por lá. Pastor Wallace? Já era pastor naquela época? Já. É mesmo? Já. Estava ali, ele que estava com os irmãos, a irmã Regina, que é médica lá do Manaim, doutora Regina. Estava lá, no grupo dela de visitas. Aí toda vez o navio chegava aqui, eu ia para a igreja e participava de tudo na igreja, né? Participava do grupo de visitas, de tudo, né? Tava ali, eu acredito que nessa época também até dirigi louvor um dia lá. E assim, eu chegava em Santos, aí depois passando o tempo, né? Eu já estava como diácono depois de casar e tudo mais. A gente chegava num porto, já servia ali, e chegou uma época que eu era diácono em Santos, em Porto Alegre e em Belém. Itinerante. Assim, porque eu sempre estava nessas igrejas, né? Eu sempre estava ali, presente, então o navio sempre estava por ali e como sempre essa dinâmica, né, de servir ao Senhor. E uma coisa que nós aprendemos, né, é que essa dimensão do corpo, né, muitos falam de corpo e olham para a sua igreja local. Alguns olham o corpo como a igreja no estado ou na região. Outros olham o corpo como o Brasil inteiro. E o Senhor olha o corpo como aqueles que o servem e que fazem parte da sua igreja. Eu fui alcançado no corpo, lá dentro de um navio. Lá na China, no Japão? Lá na China. Foi na China, né? Na China, no Japão. Então, isso é corpo, porque sempre existiu um suporte de oração aqui para que o Senhor, ele operasse, né, nessas vidas. Alguns têm sido alcançados até em locais onde só existem muçulmanos ou só existem pessoas que não professam nenhuma religião, ateus, e são alcançados pelo Senhor pela oração do corpo. E eles passam a fazer parte do corpo justamente pela oração. Então, é algo muito maior. Quando o Senhor fala em Cantares que tu és formosa,
é algo muito, muito abrangente, né? Jardim fechado. Então, esse jardim, ele é muito, muito abrangente. Ele não se restringe a alguma coisa. Ah, o irmão viajou, ele está fora do corpo. Negativo, de forma alguma. Ele faz parte dessa igreja, né? Ele precisa das nossas orações, assim como ele ora por nós também. E é alcançado por isso, né? Porque a operação do Senhor, ela é muito grandiosa, ela é muito poderosa, né? O texto que nós lemos hoje, pastor Mauro, na madrugada, nós até discorremos do texto no pós-madrugada, foi lá em Abacuque. E ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida. Um momento que ele iria passar, não só ele, mas a nação, sua família, momento adverso, momento de luta, de aflição. Mas ele diz: todavia, mesmo passando por esses momentos, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é minha força. O Senhor me fará andar com os pés das servas, né? Me fará andar sobre as alturas. Qual foi o momento na vida do Senhor, depois que aceitou o Senhor Jesus, de conversão, já estando diácono ou pastor? Qual foi o momento onde a figueira não floresceu, não houve fruto na vide, o produto da oliveira decepcionou, em que o Senhor teve que ser literalmente, o Deus teve que ser literalmente a sua força, que o Senhor teve que superar e passar esse momento, e logo depois que o Senhor foi chamado para servir? Qual foi esse momento? Em que momento se deu isso? É justamente no momento em que nós já estávamos com o meu primeiro filho, né? O Daniel. Houve um momento em que eu estava viajando, né? Já estava como diácono, né? Estava vindo do Golfo Pérsico. E a minha esposa estava grávida. Nós íamos chegar e definir ainda aonde é que seria o parto, né? Ela estava com 7 meses. E próximo da chegada, com 3 dias mais ou menos da chegada, ela começou a ter as dores de parto. Eram gêmeos, Davi e Daniel. E ela começou a ter dores de parto para ter o bebê. No outro dia, ela teve, né, cesariana. E ali eu estava no navio, não consegui participar desse momento, não conseguia assisti-la, não tinha como sair, naquela não tinha época, como... né? Nesse dia o navio estava onde, Mauro? O navio estava ainda uns 3 dias do Brasil. Estava navegando. Vindo da África, né? Do Golfo Pérsico, estava navegando, então nem helicóptero, não tinha condição de estar ali, né? E a igreja é que deu esse suporte. E quando eu cheguei, né, nós fizemos até um culto no navio ali, mas o Davi, ele durou 36 horas. O Senhor levou o Davi com 36 horas de nascido. E aí ficou o Daniel ainda na UTI. E eram prematuros, Mauro? Eles eram prematuros? Prematuros, 7 meses. Sim. E aí eu tive que fazer uma liberação rápida. Inclusive a Receita Federal ajudou bastante para me liberar, para poder eu ir para casa. Mas eu cheguei, já não conhecia o Davi, né? Não conheci, já tinha sido sepultado e estava só o Daniel lutando pela vida. Passou ainda um mês na UTI, assim como o Benjamin está 2 meses ali, né? O Daniel também passou um mês ali lutando pela vida. E naquele momento a gente percebeu que nós precisávamos sair, nós precisávamos, não tínhamos mais condição de ficar ali viajando, marinha mercante, longe de casa, longe dos filhos, longe de tudo. E nós percebemos que nós só tínhamos o Senhor para confiar, né? Começamos a passar, não foi apenas um momento, mas foi como Israel, um bom tempo ainda
vendo as situações acontecerem e nós sem condição de fazer nada, né? Mas o Senhor, foi só o Senhor que nos deu essa segurança dos pés da corça, né? Os pés firmes, né? Mesmo diante de tanta provação, de tanta luta, Cláudia sozinha, filho precisando fazer cirurgia e ela sozinha, e eu embarcado, e essa situação difícil, né, de não poder querer estar na igreja. Eu ficava 3, 4 meses com a igreja trabalhando ali, né, e depois já tinha que viajar mais 4, 5, 6 meses viajando, né? Fazia obra nos lugares onde estava, mas a gente queria estar com a igrejinha ali, queria estar naquele trabalho continuado, né? Em Belém estava crescendo bastante, a gente fazia muitas viagens, né, de evangelização, de assistência, e aí logo vinha o embarque. Então foi um momento em que a gente se coloca no lugar do profeta e entende isso, entende que só o Senhor mesmo é que pode prover, mesmo que não haja fruto na vide. O Senhor, ele estava provendo todas as coisas, né? Mauro, aí de repente você é um profissional que a única coisa que você sabe fazer é pilotar navio. Como é que Deus tira uma pessoa de um navio para trabalhar em terra? Como Deus faz esse milagre? Só o Senhor mesmo. E o interessante é que nós estávamos orando nesse sentido. Eu, Cláudia, toda a igreja, mas principalmente eu e Cláudia, nós estávamos orando muito nesse sentido. E surgiram 2 oportunidades, e na terceira oportunidade para vir para a terra, nós consultávamos o Senhor, dizia que não era a primeira oportunidade, não era a segunda oportunidade. Na terceira oportunidade, nós consultamos ao Senhor, no grupo de intercessão também, e o Senhor começou a dar vários dons. E um dos dons que foi muito marcante, foi até um sonho que a Cláudia teve, em que eu saía do navio e o navio se transformava num bote pequeno, inflável, e nós descíamos numa praia, naquele bote inflável. Eu desinflava o bote, dobrava ele bem dobradinho. A Cláudia já estava indo à frente. Ela dizia: mas por que deixa o bote para lá? Você não vai precisar dele. Ele disse: não, eu vou sim. Eu dobrava o bote bem direitinho, colocava o bote embaixo do braço e ia com ele. Senão eu vou precisar dele mais na frente, né? E num outro momento, um outro dom, o Senhor mostrava uma bandeira que estava hasteada no navio e que era hasteada no porto, na mesma altura que aquela bandeira que estava no navio, né? E o meu primeiro emprego, depois que eu saí, aproveitei a demissão voluntária que houve na época lá, da Petrobras para a Transpetro. O meu primeiro emprego foi exatamente na mesma posição que no navio. Eu era imediato. O imediato é o gerente do navio, é o gestor, né? Quem faz a gerência de embarque, desembarque, qualidade, quantidade de carga, tripulação, a parte de víveres, abastecimento, tudo isso. E meu primeiro emprego, logo depois, foi exatamente como gerente de uma empresa. Uma empresa que fazia a inspeção de navios, de carga, de quantidade, de qualidade de carga. Então, é exatamente a mesma função que eu exercia do navio, era aquela ali. Então, por isso eu precisava do bote, por isso eu precisava de todo aquele arcabouço de conhecimento. E até hoje, né, eu estou na Receita Federal, e até hoje a minha função é exatamente tudo aquilo que eu aprendi no navio, tudo aquilo que eu aprendi na escola e toda a formação, né, tudo aquilo que nós exercemos, até hoje nós aplicamos naquilo que nós trabalhamos, né, dentro da Receita Federal. Eu não trabalho com tributos, não trabalho com atendimento, CPF, CNPJ. As pessoas me pedem ajuda, eu ajudo, mas não sou eu que faço, porque eu trabalho exatamente com a logística. Da mesma forma que no início eu trabalhava com a logística, até hoje eu trabalho também com a logística. O bote ainda está debaixo do braço. O bote continua debaixo do braço. Isso é maravilhoso, né?
E muitas experiências. Há um ditado, um provérbio no meio cristão, que fala assim: o crente vive de experiência, né? A cada dia. E nós devemos ter a nossa própria experiência, né? Não viver só da experiência dos outros, mas ter a nossa própria experiência. Nesses anos todos de ministério, tem sido muitas experiências, pastor, que cada dia tem firmado os pés do Senhor nessa obra, nessa rocha que é o Senhor Jesus. É por isso que a palavra diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja, né? Porque é difícil ser pastor, principalmente na obra do Espírito Santo. Ela é difícil porque o Espírito Santo exige comprometimento, compromisso, responsabilidade, mas ele também te faz participar de momentos, de experiências da vida da igreja que são maravilhosos, né? Então, muitas vezes você não tem a experiência, mas você vive a experiência junto com o irmão, né? Você vê o irmão que estava com câncer e que você ora e você coloca diante do Senhor, você faz as vigílias, você faz as madrugadas da vida do irmão e você vê a cura, você percebe o crescimento da igreja com uma ação que muitas vezes a gente se coloca, mas o que eu preciso fazer ainda, né? Muitas vezes a gente se coloca numa condição de pequeno, né? Mas nós não podemos esquecer do corpo, e são as ovelhas que geram as ovelhas, e as ovelhas precisam estar bem nutridas, né? Nós vimos isso muito acontecer em Belém, em Cuiabá também, onde a igreja era pequena e o fortalecimento da igreja faz com que as próprias ovelhas gerem mais. E aí você vê o crescimento, né, da área, de todo o povo. Eu lembro no Paá, quando eu estava lá em Belém. Paá é um bairro que fica em Ananindeua. É uma igreja que era bem pequena, começou na garagem da casa do irmão. E depois que passamos por um terreno próprio, as crianças do bairro começaram a ir sozinhas. Eram crianças pobres, crianças que gostavam muito da aulinha, iam para a escola dominical, iam para os cultos. E à medida que nós tínhamos aqueles eventos de evangelização, eles começavam a levar os pais começavam a se converter. E a partir dali a igreja foi crescendo, né, por uma ação das crianças. As crianças, elas foram trazendo esses pais, até hoje estão, hoje já adultos, muitos casados ali, né, vivendo essa experiência. E a igreja foi reformada agora há pouco tempo, tá linda, né, ali. Um abraço dos irmãos lá do Paá, foi lá que fui levantado como ungido, como pastor também. Fiquei muito tempo lá. Então, são experiências marcantes, né? Eu acho que são as maiores e melhores experiências do pastor quando ele vê o crescimento, quando ele vê que as ovelhas estão nutridas e o Senhor está operando, né, no meio do seu povo, quando existe uma necessidade e nós levamos o povo a orar e o Senhor responde, né, imediatamente, muitas vezes. É algo maravilhoso, né? A gente vê a conversão de vidas, tanto que a palavra fala com isso, a festa nos céus, quando o pecador se arrepende, né? O Mauro, você passou pelo Pará como pastor, depois... Eu fui pastor também em Macapá. Macapá. Depois de lá eu fui para Cuiabá. Quando eu cheguei em Cuiabá não tinha pastor, e tinham 13 igrejas em Mato Grosso. Eu assumi como pastor as 13. Como é que foi essa do Senhor te levar para lá diante de uma necessidade tão grande? É interessante que Belém tinha crescido bastante. Nós já tínhamos um pastor em cada igreja, praticamente, em Belém, né, nessa época. E eu estava estudando para concursos ali. Já estava na Receita Federal, mas eu estava estudando para melhorar o cargo. E surgiu um concurso para um cargo em comissão no Ministério da Fazenda, e eu fiz apenas para testar conhecimento, e de repente eu passei nesse concurso, fui convidado para estar em Cuiabá
Lá, no caso, eu passei para a vaga de Cuiabá, né? E aí consultamos ao Senhor para saber se era realmente esse momento, se era isso que o Senhor tinha. O Senhor disse não, que era isso mesmo, né? Que tinha algo preparado para mim. Eu cheguei lá e aí fomos transferidos para Cuiabá. Passamos quase 10 anos em Cuiabá. Quando eu cheguei lá, não tinha nenhum pastor, né, residente. Então, foi um desafio muito grande. Quantas igrejas tinham? 13 igrejas espalhadas. Sem pastor. Sem pastor. O pastor dava assistência, era de Porto Velho. Ah, de Porto Velho. Porto Velho, mas ia cada 2 meses, 2 meses ele ia lá, reunia todos ali no Manaim, tratava alguns assuntos e depois ia, né? Então, tinha igrejas já estabelecidas a 500 quilômetros, 600 quilômetros de Cuiabá, 250 quilômetros, igrejas já estabelecidas ali, né? Mas eram igrejas que não tinham estrutura, justamente porque não tinha o ministério ali, né? Já estava mais de 6 anos que não tinham nenhum pastor residente em Cuiabá. E aí eu entendi por que o Senhor me levou para lá, né? Belém estava estruturado. Eu lembrei bem da época do navio, né? Uhum. Que a gente queria ficar juntos. Mas o Senhor disse, não, eu quero vocês, cada um no lugar, fazendo a obra, né? Fazer com que isso expandisse cada vez mais. E eu entendi isso, né? Que ali já estava bem estruturada, com pastores muito fortalecidos ali, né? Bem estabelecidos. E eu fui mandado ali para Cuiabá. Tinha o Manaim, ainda tem o Manaim ainda lá, né? E a gente reunia as igrejas lá, foi um momento de bastante trabalho. Na época das ceias, né? Nós temos um momento de ceia, a gente tinha que começar uma semana antes para terminar uma semana depois, né? Para dar ceia em todas as igrejas, né? Então pegava um final de semana, sábado à noite numa igreja, aí viajava, domingo de manhã noutra igreja, domingo à noite noutra igreja, né? E assim ia, cada final de semana, durante a semana nas igrejas em Cuiabá e Várzea Grande, e no final de semana nas igrejas do interior, sempre assim, sábado numa igreja, domingo de manhã noutra igreja, domingo à noite noutra igreja. E assim, o Senhor foi dando crescimento, né? Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui agora para o pastor João Carlos Braga. Passado tantos anos, pastor, hoje o senhor está vendo aqui o pastor Mauro Brito, voltar a se reencontrar, né, as famílias aqui em Vila Velha, aqui em Vitória, né, na Grande Vitória. Qual é a sensação? É a sensação de valeu a pena ter orado por ele, aquele homem de coração duro, né? Valeu a pena naquela noite, quando a porta se abriu e o pastor Mauro entrou ali como visitante naquele camarote. Valeu a pena. Qual é a sensação? Gostaria de saber. Kleber, eu não sou o entrevistado de hoje. Mas é o seguinte, tem um texto da palavra do Senhor que fala assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, né? Se você for pegar esse texto literalmente, você está jogando pão, o peixe come. Quando você pescar o peixe está nutrido porque comeu o pão que você jogou. Exatamente. E aí você vai usar o peixe para você, vai se alimentar do peixe. Então assim, se eu for olhar muito rapidamente, eu vejo assim que eu lancei um pão lá atrás, no Joinville, e recebi de volta. Por quê? Porque quem me trouxe para a Rádio Manaim foi o Mauro. Exatamente. Quando eu vim morar aqui, ele já estava na madrugada, né? Ele já fazia parte da equipe fixa da madrugada. Me convidou um dia assim, vamos lá participar da madrugada. E eu assim meio achando estranho, mas será que esse negócio é meu bom? Vou porque é o Mauro, falando sério assim, vou porque é o Mauro, porque eu não conhecia o Espírito Santo ainda, estava novo aqui, né? Vou porque é o Mauro, perguntava tudo para ele assim, vem cá, é pra ir de terno? E eu sento aonde? E não sei, eu acho que eu fiz uma semana de perguntas para ele, como é que seria trabalhar aqui na Rádio Manaim. E acabou que fiquei, estamos aqui até hoje já, Graças né? a Deus. Já com mais de 2 anos trabalhando aqui na Rádio Manaim. Então, assim, sempre vale a pena. Sempre vale a pena o evangelho, sempre vale a pena. Jesus fala assim, granjeai amigos com as riquezas da injustiça e eles vos receberão nos tabernáculos eternos, né? Até se você faz uma ajuda para uma pessoa com uma riqueza que não seja da eternidade, mas assim, a pessoa está precisando de uma ajuda financeira e você ajuda,
com certeza essa pessoa vai trazer uma coisa boa para você. Então eu vejo hoje esse resultado aqui. A gente está junto aqui nessa mesa, conversando, batendo papo, ele contando o testemunho dele, as experiências dele como pastor, de ter sido levado para Cuiabá, para um local que precisava de pastores. E esse entendimento de que quando Deus separa é para justamente aumentar, não é para diminuir, né? Então, claro que valeu a pena. Hoje em dia, às vezes, eu tenho um grupo de pessoas da minha turma daquela época de 1986. E há pessoas que estão se convertendo hoje, depois de 35 anos. A primeira coisa que eles fazem é me avisar: Braga, aceitei Jesus. Fruto? Lá atrás, quando a gente pregava o evangelho na escola e tudo mais, né? A gente tinha um culto na escola, de segunda a quinta, toda noite tinha um culto. Num banquinho ao ar livre, né? O Mauro não chegou aí nesse culto nessa época, mas ele já estava na escola, né? Então ali, de repente, ficou um testemunho, alguma coisa. Depois nos encontramos no navio, ele já sabia que eu era evangélico por causa do culto e tudo mais. E poderia ter dito: não quero amizade com esse cara, porque ele é crente, esse negócio todo. Não, mas ali se formou uma amizade. Ali ele tinha sede, como ele mesmo falou, né? Ele tinha sede, já li até a palavra. E essa sede dele fez com que o Senhor preparasse tudo para ele poder encontrar Jesus, para ele poder ser ungido do Senhor, para ele poder ter o Espírito Santo, para ele formar uma família no Senhor, né? Tem 2 filhos jovens que estão dentro da igreja trabalhando, tocando para o Senhor, uma esposa que trabalha no culto de senhoras, né? Dali e tudo mais. Então, assim, e essa bênção que eu recebi de vir para a Rádio Manaim por convite dele, né? Me convidou um dia, era uma visitante da madrugada, né? Só que dali aconteceu que você também teve um sinal, né? Isso, exatamente. Aí o dia que a gente entrevistar você conta. Eu conto. O sinal. Exatamente. Então, realmente, vale muito a pena, né? É muito comum lá em casa, assim, às vezes, coisa de última hora. Aniversário de casamento. A Bárbara sempre fala assim: chama o Mauro e a Cláudia para vir orar pela gente, né? Aí vão os 2 lá para casa, a gente janta e tudo mais. Então, quer dizer, isso foi uma coisa que Jesus me deu de presente, foi conhecer o Mauro, conhecer a Cláudia. Eu ia para Belém a trabalho, muitas vezes não ficava em hotel. Mesmo tendo o hotel dado pela empresa, eu ia para casa do Mauro. Tirava o filho dele do quarto, tirava o Daniel do quarto, ou o Danilo. Ficava no quarto na casa deles. E Cláudia, ela faz uma torta chamada Nega Maluca, que é maravilhosa. Eu já avisava antes com a ideia assim: eu acho que a Cláudia vai fazer a Nega Maluca. Mas assim, o que Jesus fez valeu a pena, né? Quando eu vim pra cá, que eu encontrei Mauro aqui, falei: poxa, que bom, vou ter o meu amigo agora perto de visitar a casa um do outro. Que maravilha. Como é que Deus faz as coisas, foi um presente do Senhor, exatamente. Presente grande. Que maravilha, que coisa. Eu nem imaginava que ele vinha para cá. O Senhor direcionou para eu vir morar para cá, e depois, quando eu conversei com ele disse: não, eu já estou comprando um imóvel em Vila Velha. Eu disse: que bênção, glória a Deus. É o Senhor que faz tudo isso. Como Deus faz isso, né? Meus irmãos, nós estamos aqui no quadro Chamados para Servir. Hoje estamos conversando com o pastor Mauro Brito. Eu e o pastor João Carlos Braga, né? Isso. E o pastor João Carlos Braga e o pastor Mauro Brito já são amigos, colegas de trabalho há muitos anos. Uma amizade de mais de 30 anos aí, né? E é daqui para a eternidade, né? E nós estamos aqui falando exatamente sobre isso. Sobre essa experiência de conversão do pastor, como foi, as lutas. Bom, lutas não faltam, mas também as vitórias são muitas, né, pastor? Exatamente. Se pudesse enumerar aqui, as vitórias são infinitamente maiores. Isso, e ainda estão, né? E ainda estão. E as promessas continuam Amém. Grandes, né? Muitas promessas de grandes vitórias. A gente só tem que agradecer ao Senhor, porque nós não merecemos, né? Nós não merecemos aquilo que o Senhor tem realizado, aquilo que o Senhor tem feito, né? Nas nossas vidas, né? A operação do Senhor, como o João Carlos falou, uma coisa que nós agradecemos muito sempre ao Senhor, os nossos filhos na presença do Senhor. As experiências que eles têm são muito, muito fortes, né? São experiências muito grandiosas de o Senhor falar, prometer e cumprir, né? Esse ano mesmo, no início do ano, o Senhor falou com Daniel sobre uma situação que ele já estava orando que o Senhor ia resolver até o final desse ano. Essa semana passada se cumpriu na vida dele, Graças a Deus, né? Ele viu a mão do Senhor, como o Senhor ele responde, né? Na vida do Danilo também, né? A situação dele ali batalhando para
para vestibular, para entrar na faculdade, e ele queria estudar medicina, e ele já estava até desistindo, porque já estavam 3 anos já estudando, e o Senhor disse, não, é isso mesmo, eu tenho isso para você, e ele confiou no Senhor, e o Senhor abriu as portas. Glória a Deus. Que coisa, isso é bom demais. Serviço a Deus é maravilhoso, né? É isso, verdade, com certeza. Que com bom. certeza. Nós vamos colocar um louvor e na volta, aí nós finalizaremos essa entrevista com o pastor Mauro Brito e também hoje com o pastor João Carlos Braga. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, são 9h11. É o Chamados para Servir aqui na Rádio Manaim, começando hoje com o pastor Mauro Brito, nosso querido pastor que está sempre conosco aqui há já 3 anos, aqui na madrugada, no pós-madrugada, hoje sendo entrevistado mais uma vez aqui da nossa Rádio Manaim, recebendo aqui, pastor, a nossa irmã Fátima, aliás, isso, de St. Kleber, envia o nosso abraço fraterno ao pastor Mauro Brito, servo de oração, e suas experiências, principalmente quando ele estava embarcado, né? É um alento para nós. Deus abençoe grandemente. A irmã Fátima lá de o Maitá, não, agora Guaranhuns. Isso. Conhece bem também a família, né? Até passou aqui, tá mandando. A irmã disse assim, olha, tô ouvindo aqui com fone de ouvido. Ah, sim. Apagou aqui, pastor. Eu volto aqui, por favor. A irmã Bárbara, né? A irmã Bárbara está mandando aqui, esposa do pastor João Carlos Braga. Sim, tô aqui ouvindo com fone de ouvido. Convivemos como jovens com o pastor Mauro Brito, né? A irmã Cláudia, iniciando a vida profissional, conhecendo nossos companheiros e companheiras e tendo as nossas primeiras experiências com o Senhor. Hoje nos reencontramos no estado do Espírito Santo e colhemos os frutos. Estamos vendo as promessas do Senhor se cumprindo nas nossas vidas. Glória a Deus. Dê o meu abraço, lembranças ao Mauro, a irmã Cláudia também, né? E a linda entrevista, vale a pena servir e confiar no Senhor. São palavras aqui da irmã Bárbara, esposa do pastor João Carlos Braga. Um abraço, irmã Bárbara. Coisa boa, né? Convivemos juntos, né? Verdade. Desde o namoro, noivado, casamento, tudo. Na verdade, como eu disse no início, tudo misturado, né? Tudo misturado. Não. As histórias... Essa história da evangelização, a gente era solteiro. Isso. Eu ainda não tinha casado. Aí, ambos casaram. Isso. Ambos são pastores. Isso. As esposas... Os filhos têm as idades parecidas. Só que eu tenho 2 meninas, ele tem 2 meninos, com as idades parecidas, né? E agora estamos no mesmo estado. No mesmo estado, servindo ao Senhor, na mesma rádio. Na mesma rádio. Glória a Deus. Graças a Deus. Que coisa boa. Pastor Mauro Brito, obrigado por ter aceito gentilmente o nosso convite mais uma vez para estar aqui no meio da semana. Eu sei que o senhor trabalha na Receita Federal, mas abriu uma vaga na agenda para estar aqui conosco. Eu quero agradecer por esse carinho, por estar aqui conosco. Certamente, é sempre uma alegria muito grande. Eu sempre costumo dizer que quando chega a mensagem do Kleber dizendo um convite para alguma coisa, a alegria é muito grande. A gente já ajusta na agenda e realmente quando não dá é porque não dá mesmo, né? Mas é sempre muito bom estar aqui com os irmãos, até transmitir essas experiências e mostrar que o Senhor sempre está presente. Aonde quer que nós estejamos, o Senhor sempre se manifesta e sempre com muito poder e com vitória. O Senhor, Ele cuida de todas as coisas. Assim como cuidou da minha vida, né? Me alcançou ali num lugar tão distante, né? Tão difícil de se crer que poderia haver uma conversão, mas o Senhor, Ele está operando, e principalmente nessa última hora, o Senhor está salvando, está resgatando os seus últimos escolhidos para estarmos na eternidade logo, né? Então, nós porfiamos por isso e certamente o Senhor também vai operar na vida de todos aqueles que estão nos assistindo. E recentemente o senhor esteve em Foz do Iguaçu, onde o senhor passou alguns dias a trabalho, né? Pela Receita Federal, e a gente comentava aqui, o pastor Mauro Brito não vai vir hoje nessa semana, os pastores perguntavam, não, ele está em Foz do Iguaçu, em off, né? Então, vamos orar pelo pastor Mauro Brito. Então, os pastores oravam aqui. É o que o senhor falou no início, o corpo. Nós não estamos apenas
em Vila Velha, né? Um box, uma caixinha. Não, é o corpo. Há um membro do corpo lá em Foz do Iguaçu. Isso. Estive lá em Cidade do Leste, os irmãos orem. Existe um grupo de jovens, de universitários ali, um grupo de irmãos muito necessitados. Já no Paraguai, né? No Paraguai, Cidade do Leste. E irmãos valentes que estão ali realizando a obra, né? Estão procurando um imóvel até para comprar, para estabelecimento. É uma igreja muito alegre, muito feliz. Um abraço a los hermanos que estão aí em Cidade do Leste, porque foi bueníssimo estar com os irmãos allá. E assim, é um carinho muito grande quando nós vemos ali eles na escola dominical, a Rebequinha falando. Isso, né? E a Rebequinha é uma intermediáriazinha que sempre está dando respostas lá das crianças da escola dominical. É uma bênção, né? Um abraço dos irmãos ali, os irmãos de Foz também estão ali e realizando a obra. É uma bênção muito grande. E por senhor falar nisso, eu recebi uma mensagem. Eu vou colocar ao vivo aqui uma mensagem que eu recebi. Olha que coisa gloriosa da nossa irmãzinha. La paz del Señor Jesús, hermanos. Este sábado 16 y domingo 17 de septiembre, la Iglesia Cristiana Maranata realizará un evento muy especial. Se llama Evangelio Sin Fronteras. Y tú eres nuestro invitado especial. Ven y participa con nosotros. Dios tiene una bendición para ti. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén. Olha, que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. A obra no Brasil e no mundo. Né? Os nossos irmãos lá do Uruguai. Ali pertinho ali, né? O Evangelho Sem Fronteiras. É verdade. E eu fico maravilhado quando eu recebo essas mensagens no meu celular. Meu celular não para, né? Eu já estou pensando em comprar um outro celular. Tantas mensagens que vão chegando, mensagens de vídeo, mensagens de texto, assim. E o carinho dos irmãos. E a gente conversa com tanta gente, né? Eu exercito meu portunhol com os irmãos. E é maravilhoso. Servir nessa obra não tem preço que pague. Todas as experiências que nós estamos vivendo aqui na Rádio Manaim, no madrugada, pós-madrugada, chamado para servir, no dia a dia, no convívio, contato com os pastores, com os irmãos do exterior, como essa irmãzinha aqui, que mandou aqui, Kleber, anuncia pra gente da Rádio Manaim. Ela mesma anunciou. Então isso é maravilhoso. A gente olha para trás e fala, tem valido a pena, né? Tem valido a pena realizar essa obra com os nossos irmãos. Meu muito obrigado, pastor Mauro Brito, mais uma vez, por estar conosco aqui. Leva nosso abraço à irmã Cláudia, que não pôde estar aqui. Né? Mas na versão 3, ela vai estar na próxima vez. Nosso abraço ao Daniel, Danilo também. E toda a sua família. Obrigado, pastor. Obrigado também. Obrigado a todos aí. E não esquecemos dos irmãos, né? Claro. Dos irmãos ali da Igreja Cristã Maranata do bairro Jabur, onde está o pastor Mauro Brito. E todos os irmãos, né, que nos conhecem do Brasil inteiro. A gente viajou por todos os estados, né? Falando nisso, segunda-feira passada, os irmãos do Pará estiveram aqui. E eu não lembro o nome da irmã, que me perdoe. Ela deixou um abraço para o pastor Mauro Brito. Quem vai estar aí quarta-feira eu não vou estar. E viajaram ontem de volta, né? Mas deixou aqui um abraço, os irmãos do Pará. Deixaram um abraço aqui. A irmã até brincou, falou assim: deixa um abraço ao pastor Mauro Brito, um abraço com gosto de tacacá. Tacacá em Foz. Em Foz eu tomei o tacacá. Eu nem sei o que é isso, mas também era um tacape, alguma coisa assim, né? Não, é comida. De sopa indígena. Uma sopa indígena. Então tá bom, um abraço então com gosto de tacacá ao pastor Mauro Brito. Pastor João Carlos Braga, obrigado por ter estado aqui conosco, nos ajudando mais uma vez, pastor. É um prazer, uma alegria sempre participar desse quadro, conhecer o testemunho de pessoas tão maravilhosas que Jesus tem trazido para o nosso meio, né? E vamos levar você para tomar um tacacá. Certamente. Outro dia, Mauro me ligou 9 horas da noite. Vamos tomar um tacacá? É mesmo? Ele arrumou um tacacá lá em Vitória. Aqui, lá em Vitória. É mesmo. Peguei Bárbara, atravessei a ponte 9h pouca da noite para tomar um tacacá junto com ele. É mesmo.
Deve ser muito bom, né? É muito bom, é muito bom. Tá certo. Um abraço, pastor João Carlos Braga. Um abraço para você, um abraço a todos os nossos ouvintes. Irmã Bárbara que está ouvindo a gente. Isso, que está nos ouvindo lá. Um abraço para os irmãos da Glória 2 também. Isso. E hoje à noite tem culto de senhoras. Isso, bem lembrado. Culto das servas hoje, a partir das 7h30 da noite, em todas as nossas igrejas de São Maranata. E você é o nosso convidado. Ah, Kleber, mas eu não sou senhora, não sou irmã, eu sou homem. Não tem problema, pode participar também. Com certeza. O culto só vai ser dirigido pelas senhoras. Isso. É dirigido a todos. A todos. O culto é ao Senhor e nós estaremos lá, Isso junto mesmo. com as irmãs, glorificando o nome do Senhor, né? O Senhor tem tanto gratidão no coração do Senhor, no nosso coração, por tudo que Deus tem feito no nosso coração. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.